pessoal, chegamos aí então na nossa atividade final, e eu decidi fazer essa microaula para a gente entender melhor a proposta da tarefa final do nosso curso e também para a gente debater alguns conceitos super interessantes para quem deseja trabalhar com design de material didático, né? E de algum modo está trabalhando com instrução, com design de instrução, né? A tarefa, então, como vocês já devem ter lido, ela envolve o uso do GPT, especialmente, o uso de IA generativa, a prática e análise da IA generativa dentro desse enquadramento da operação global de ensino de línguas. É um conceito muito ligado à área, à linguística aplicada, à área de ensino e aprendizagem, mas no nosso curso a gente tem colegas de várias áreas, né? Então a gente vai caminhar nesse sentido. Então vamos lá, eu vou explicar melhor aqui nos próximos slides. Antes de explicar, eu quero reforçar um pedido, né? A gente, na universidade, até na nossa vida profissional, a gente costuma citar, né, as fontes que a gente consulta, né, inclusive os cursos que a gente faz. Então, se você fez o curso, está entrando em contato com esse material, por exemplo, cita o curso, né? Se o curso você viu dados ali, dados originais, reflexões feitas ali por mim, que sou professor, ou por colegas, né? Se você tirou alguma ideia legal, se viu dados de pesquisa que não estão citados ali, que são originais, que estão sendo apresentados, ou mesmo se você se inspirou no curso, faz uma referência, tá bom? Isso é um bom hábito, né? Um hábito muito interessante, principalmente, como eu falei, na universidade. Pessoal, então, o Almeida Filho, ele vai propor esse modelo que ele chama de operação global de ensino de línguas, para tentar descrever algumas fases que ele considera que o professor ou professora de línguas vai enfrentar, né, pelas quais ele ou ela vai passar quando decide ensinar uma língua estrangeira. Então ele vai falar ali, uma primeira fase seria o planejamento de cursos, né? Então a primeira coisa que ele vai fazer é planejar o curso, esse professor ou professora. Vai pensar ali nas unidades, por exemplo, do curso. E aí, aqui envolve também a gente pensar em objetivos, né? Quais competências, quais habilidades esse professor pretende desenvolver, né? Necessidades dos alunos, demandas, objetivos do curso, né? Depois, ele fala que na fase de produção de materiais ou seleção, né? Então, depois do planejamento, esse professor vai selecionar o material didático que ele pretende utilizar. Selecionar, adaptar, produzir, todas essas tarefas aí da prática docente. E aí, nessa fase, esse professor vai pensar, por exemplo, em critérios para a codificação desse material, né? Principalmente, aqui fazendo uma referência ao próprio Almeida Filho, se você entender como esse material didático como uma partitura, né, que seria uma codificação do que se pretende fazer na sala de aula. Em seguida, a outra fase, que ele chama de método, se refere ao que acontece de fato na sala de aula, na ação de ensinar e aprender. E aí envolve técnicas e recursos, né, que acontecem ali, que são empregados ali naquele momento. A outra fase seria da avaliação do rendimento. Nessa fase, o professor, o designer, né, ou a designer desse curso, vão pensar em critérios, para avaliação, vão produzir instrumentos para avaliar tanto os alunos quanto a si mesmo, enquanto docente, avaliar os alunos e a sua prática.
Todas essas fases, o Almeida Filho entende que são dirigidas, que são influenciadas pela abordagem de ensinar do professor. Ao mesmo tempo, quando essas fases se realizam, elas promovem rupturas nessa abordagem de ensinar do professor. Eu estou falando de uma maneira bastante ampla, a gente depois pode aprofundar esse pensamento, mas o objetivo aqui é entender de uma forma geral o que acontece. Ok. Então, a proposta de prática na nossa atividade final, ela envolve utilizar o GPT com tarefas que estão relacionadas à fase do planejamento de cursos, à fase de produção de materiais, a fase do método, muito ligado às técnicas e recursos, e a fase da avaliação do rendimento. Se vocês pensarem, observarem, a gente consegue abstrair esse modelo. Tá? Então, tirando algumas especificidades aí que a gente pode perceber, características do ensino e aprendizagem de línguas, a gente consegue abstrair e aplicar essas fases para o ensino de outras matérias, de outras disciplinas. E é esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Bom, é possível, então, a gente abstrair aquele modelo, comparando, por exemplo, com esse modelo do Robert Gagne. Tá? Aqui está a referência de 2005, mas é anterior, é da década de 70. Esse modelo, que é um modelo de design instrucional, se a gente perceber, se a gente observar bem, ele é praticamente o mesmo modelo da operação global de ensino de línguas. Ele segue mais ou menos a mesma lógica ali, que é a lógica da instrução, né, nesse caso. Ele vai ter ali, por exemplo, a análise, a primeira fase, que seria a fase da análise. Nessa fase, você vai estabelecer os objetivos do curso, por exemplo. Você vai analisar o seu público-alvo, você vai estabelecer quais competências e habilidades você quer desenvolver, você quer que seus alunos desenvolvam durante o curso. Ou seja, você vai pensar qual que é o problema instrucional que o seu curso vai auxiliar a resolver. A outra fase é a fase do design, em que você vai, por exemplo, pensar nos tópicos do seu curso, nos tempos do seu curso, sempre pensando, né, os resultados, sempre considerando os resultados da fase de análise. Então, você vai, por exemplo, selecionar os tópicos, selecionar os tempos, as unidades, a ordem das unidades, a ordem dos tópicos. São tarefas que você faz nessa fase. Depois tem a fase, entre outras, tá? Aí depois você tem a fase de desenvolvimento, em que você vai, por exemplo, estabelecer, pensar qual material você vai utilizar, se vai usar material didático, qual. E aí você vai desenvolver, ou selecionar, ou desenvolver, fazer slide, por exemplo, redigir as instruções do curso, criar as instruções do curso, etc. Você vai desenvolver partes do curso. A outra fase é da implementação. O curso, você pode fazer uma implementação piloto, por exemplo, antes do curso, ou mesmo a implementação do curso. E aí você vai avaliar. Né? Tem a fase da avaliação. Essa avaliação, ela se refere ela pode se referir a cada parte, a cada fase, por exemplo, desse modelo. E vocês pensarem, se vocês observarem as setinhas, né, cada fase ela pode influenciar a outra, tanto em uma direção quanto na outra.
Esse é um modelo de design instrucional também que aceita modificações. Então, se no seu processo de criação do seu curso, do seu processo de design instrucional, você perceber que você precisa implementar outras fases intermediárias, ele aceita também. Ele é mais aberto nesse sentido. Eu não cheguei a comentar, mas lá na fase, no slide da operação global, vocês vão ver que tem umas setinhas também, mostrando com a mesma ideia, como que uma fase da operação global ela pode influenciar a outra, tanto no movimento proativo para frente quanto retroativo. Então são modelos que têm muito a ver um com o outro. Eles são muito, muito semelhantes. E aqui, de uma forma mais abstrata, então a ideia é que a gente pegou daquele modelo da operação global, a gente abstraiu, né? A gente está pensando aqui no modelo mais abstrato que conversa com o outro, com o da operação global, e que a gente pode utilizar para pensar na nossa atividade, a gente pode pensar nas fases ali, pensando no design de instrução, no design instrucional de outras disciplinas, que não seja ensino de línguas. Então, para o pessoal aí que decidiu, que trabalha com outros temas, né, podem ficar à vontade para adaptar os prompts que a gente está propondo, né, é só adaptar, pensar assim, olha, na minha disciplina, como seria nessa fase, quais prompts eu poderia utilizar nessa fase, na segunda, na terceira, na quarta fase desse processo instrucional, tá bom? E fazer a reflexão. Então, será que como está proposto lá na atividade? Será que o GPT está correspondendo às minhas demandas ou não? Né? Quais observações que eu posso fazer com relação a isso? É avaliar mesmo. Leiam lá a instrução com calma. Bom, e onde que a gente vai fazer essa prática? São três em três aplicativos. Então, a minha proposta, a gente pode fazer no próprio chat GPT da OpenAI, a gente pode usar a versão, o modelo 3, né, o GPT 3.5, na verdade, acessando aqui o openai.com. A gente viu no curso como entrar, você vai ter que se cadastrar, né? E pode ir na versão gratuita. Vocês lembram que tem a versão paga, que é a versão 4, o GPT-4. Né? Não precisa pagar essa versão, vocês podem fazer o teste na versão 3. A gente não vai trabalhar com imagens. Se quiserem, pode, né? Mas não precisa pagar o GPT-4. Porque a outra forma é utilizar o Skype. Como a gente viu no curso, o Skype também está disponibilizando agora um chat com IA, que inclusive é o mesmo modelo GPT da empresa OpenAI. Inclusive, como a gente viu na aula, a gente consegue trabalhar com imagens também, gratuitamente, dentro do Skype. A outra maneira é você entrar em qualquer navegador e entrar no Bing.com, que é o buscador da Microsoft. A Microsoft também colocou o Bing, IA, né, no Bing. Tá? Ou você pode, se você usa o Edge, que é o navegador da Microsoft, também vai estar lá. Ele vai automaticamente no Bing com com a IA, tá? Que é a mesma. Então, na hora de fazer a sua atividade, vocês podem escolher entre um desses três aplicativos aí, tá bom? Então tá, gente, isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenha esclarecido um pouco mais. A gente pode depois tentar falar um pouco sobre esses modelos, né? Mas a intenção é ter esclarecido melhor sobre a atividade. E aqui as referências, tá, que eu usei aí. Então é isso, gente. Grande abraço para vocês e até mais.